No nosso podcast hoje, nós trataremos sobre empreendedorismo, gestão em saúde, liderança e os desafios do varejo farmacêutico na atualidade. E para tratar desse assunto, nós estamos recebendo aqui o Thiago Marques e eu vou pedir para que ele comece se apresentando, para todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigado, André, pelo convite, um evento maravilhoso. Meu nome é Thiago Marques, eu sou fundador do Grupo Hipersaúde, da Universidade da Farmácia e do projeto de tecnologia Otimiza, tá? Eu estou nesse segmento há mais de 20 anos, comecei como entregador, balconista, história de vários empreendedores do Brasil, né? Comecei a prestar consultoria, a montar um projeto de consultoria lá em 2010 e que se tornou a Hipersaúde, tá? Nosso foco é transformar a farmácia independente de uma forma inteligente, com informação, para que essas farmácias possam crescer de fato e se organizar tanto financeiramente, mix de produto, loja e tudo mais. Normalmente, Thiago, nós falamos assim que os negócios, eles nascem a partir de uma dor que você percebe, do cliente. E nesse caso, o que você percebeu para dar formato a esse hub que é o grupo hoje? Legal. Então, quando a gente começou eu fui gerente de loja por alguns anos. Como a gente começou como consultoria, o nosso trabalho era ajudar as lojas a se organizar, principalmente o bloco financeiro e o mix de produto. Então a gente fazia isso com as lojas independentes e a dor dessas lojas estava muito focada de como que essas lojas poderiam crescer enfrentando as redes corporativas. Então o desafio era escolher o mix de produto, precificar, estruturar o time de uma maneira adequada para que você possa competir de igual para igual. E nesse contexto, nós montamos uma consultoria que apoiava essas farmácias e depois criamos uma marca, a Universidade da Farmácia, e aí as coisas foram acontecendo. No final do dia, eu acho que para qualquer história, né, André? Nasce de uma dor que a gente aprende ali no dia a dia como que a gente vai resolver e as pessoas ficam porque de fato você está contribuindo, está gerando valor de verdade. E como nós estamos falando também de empreendedorismo, eu gostaria que você pudesse trazer para nós os desafios que você encontrou nesse caminho, que são desafios que o empreendedor encontra, Até porque talvez algumas pessoas que estão nos escutando também estejam passando por desafios semelhantes, E muitas vezes nessa fala eles conseguem enxergar uma luz. Cara, acho que assim... tenho certeza disso. O desafio de empreender no Brasil... Primeiro que o Brasil tem muita oportunidade, mas o desafio de empreender no Brasil, principalmente para quem está começando e tal, é sintetizar bem o que você vai fazer por mais de 10 anos. Eu vejo várias iniciativas, André, que são projetos legais, mas que você vê que são iniciativas que têm o desafio de sustentar por 2, por 3 anos. Não que o empreendedorismo, por um pequeno período de tempo, não seja importante. Mas para você que está começando agora, quais são assim, os meus desafios que eu passei? Primeiro, eu fiquei 2 anos sem gerar R$1 de lucro para a empresa. Assim. Normalmente, às vezes a gente nasce achando que vai ganhar dinheiro no outro dia, a chance disso acontecer é relativamente muito pequena. Você precisa ter gente boa do teu lado que cresça junto com você, Principalmente para quem está no início, acha que o modelo que funciona é só de colaborador, traga sócios, traga intraempreendedores para dentro do seu negócio, que eles também vão surfar a onda de crescimento, Assim como esse hub que vocês estão criando aqui, maravilhoso. Você vai trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, pode ter certeza. Nessa última jornada agora do Otimiza, nós estamos trabalhando 14, 16 horas por dia. Essa semana, André, teve dias da gente ir embora no escritório 10 horas da noite, no outro dia 7 horas da manhã. A gente está dentro do escritório. Porque se você puder antecipar o que você vai criar, ou seja, o que demoraria 2 anos poder fazer em 6 meses, obviamente você vai beber água limpa no mercado. Sábado e domingo também conta, tá? Então a cabeça do empreendedor não existe 5x2. Eu não estou falando que isso é importante, eu trabalhei muito tempo nessa jornada 5x2, que me permitiu estudar e tudo mais, mas o empreendedor tem que trabalhar muito, principalmente no início, tá? Não desistir, isso é uma coisa que acontece até hoje na minha vida. Hoje a gente é um grupo, olha que legal, mais de 1.000 lojas, a universidade tem mais de 50 mil alunos, o Otimiza tem mais de 2.000 clientes.
se é uma coisa que vai acontecer com frequência, de vez em quando ali no cansaço, pô, dá vontade de parar, né, André? É engraçado que acontece com muita frequência, tá, gente? É alto e baixo, tem dia que você tá lá em cima, tem dia que você tá lá embaixo, tem dia que você coloca o carro na frente dos bois. Então o empreendedor ele vai se costurando. E eu diria para todo mundo, André, que está começando, a adquirir a habilidade de engolir sapo, sabe? Essa é uma habilidade, né? É uma habilidade de engolir sapo. A gente precisa ser, no contexto de mundo que a gente está vivendo agora, a gente precisa ser muito resiliente, tá? E ter paciência com o cliente, com o fornecedor, manter bons relacionamentos, você pode ter certeza que vai te levar um pouco mais longe. Excelente. E agora, gente, eu quero fazer uma pergunta aqui para o Thiago, que talvez já tenha acontecido esse momento na sua vida e talvez esse momento ainda vai acontecer. Eu quero falar um pouquinho sobre virada de chave, né? O Thiago começou, nem imaginou que iria expandir, crescer, que via a Universidade da Farmácia, que via Otimiza, enfim. Aí teve aquele momento que teve uma virada de chave. A partir dessa virada de chave foi que algumas coisas ganharam novos rumos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa virada de chave. Muito bom. Tem uma em 2010, que foi o início do nosso projeto, e quando o início do nosso projeto foi em 2010, em 2012, eu trabalhei 2 anos e o lucro da empresa, o resultado da empresa, tá, foi R$212, depois de 2 anos, e a gente pensou várias vezes em desistir, e eu cheguei nesse momento, pegar um financiamento com o cliente que já estava na empresa, de R$15 mil. A primeira coisa que a gente fez foi parar, organizar. A gente nasceu devendo, né? A gente nasceu devendo e essa foi a primeira. Para trás, nem a pau. Para você que está chegando agora, para trás, assim, ó, não olhe para trás. Para trás é só para ter orgulho. A gente, eu lembro que em dezembro de 2012, quando a gente pegou esses R$15 mil que a gente tinha um tanto de conta para acertar, sabe o que a gente fez, André? Eu e meu sócio, a gente foi para a praia. Falei assim, cara, a gente precisa parar. A gente precisa parar para pensar. A gente sentou, eu e ele, uma mesinha da Brahma, lembro perfeitamente. Ele falou assim, Thiago, o que a gente vai fazer agora? Eu falei assim, Léo, eu ainda não sei. Mas eu bati na mesa, falei assim, ainda as pessoas vão querer, por vontade própria, entrar na nossa empresa e construir uma história legal com a gente. E olha, 2013 foi a primeira virada. Daí, em 2013, a gente fechou o ano com mais de 100 lojas. Em 2017, a gente já era uma grande empresa, estava faturando bem, time organizado, já era uma boa estrutura já, a gente já tinha um bom renome no mercado. E eu me perdi um pouco, sabe? Eu falei assim, cara, eu não sei se o que eu estou fazendo, eu quero continuar fazendo pro resto da vida. Então eu via que aquilo me satisfazia, mas não me completava por inteiro, assim. Que legal. Que legal não, que complexa essa fase. Eu fui inaugurar uma farmácia lá em Três Corações, e chegou uma senhora no balcão que ela falou que depois que aquela farmácia foi para a cidade, ela ficou muito feliz, porque deu condição de comprar as coisas que ela gostava de comer. E não tem nada a ver com remédio, né? Eu falei assim, me conta um pouco mais dessa história. Eu falei assim, olha, eu moro com 2 irmãos, um é especial, e nós vivemos com um salário mínimo. E o fato de a gente viver um salário mínimo, não dá pra gente comprar medicamento, comprar as coisas que a gente gosta de comer e tudo mais, mas essa farmácia, depois que veio pra cá, a gente tá comprando mais baratos os medicamentos e dá condição da gente comprar as coisas que a gente gosta de comer. Eu declarei pra minha vida que dali pra frente essa seria a nossa missão. Eu lembro que nesse dia eu cheguei no time e falei, gente, agora a gente vai trabalhar para gerar valor para as farmácias e deixar o medicamento mais barato para o brasileiro. Essa virada de chave, André, fez a minha empresa triplicar de tamanho nos próximos anos. Que bacana. 2020, dia 20 de março de 2020, o primeiro lockdown do Brasil. Sim. Aquela fase inesquecível, complexa. Cheguei depois de um dia gigante, um grande dia da empresa. Eu cheguei em casa, eu fiquei pensando o que a gente ia fazer dali para frente, porque a gente estava com o escritório fechado, naquele momento a gente não sabia se as farmácias iam ficar abertas ou não, e existia uma complexidade no ar, e eu vi que eu entrei um pouco no desespero nessa época.
eu falei, calma, o que eu sei fazer? Eu tenho um hábito muito de conversar comigo mesmo, sabe, André? Uhum. Às vezes o garoto mimado, de um lado de um cara um pouco mais sereno, então eu faço um contrabalanço dessas conversas. E eu lembro desse dia, eu falei para mim mesmo, cara, calma, tem várias coisas que você pode fazer, que eu acho que a primeira intenção que a gente tem que ter agora é de como que a gente ajuda de fato a galera a passar por isso. E primeiro motivo que eu queria, né, era o nosso time, como que a gente ajudava o nosso time para passar por isso. E aí eu comecei a lembrar do que a gente sabe fazer. Treinar o balcão, organizar uma venda, organizar uma compra. E aí que 11 horas da noite surgiu a ideia, falei assim, cara, e se a gente criar uma universidade da farmácia? Eu lembro que eu fui para o INPI, esse nome estava aberto, e a gente criou a Universidade da Farmácia, uma faculdade para treinar o dono da farmácia, o balconista, o gerente, o farmacêutico, e nós chegamos a colocar uma faculdade no ar em 70 dias, André. Nossa. Que bacana. Cara, com live e tal, naquela época a gente, vamos declarar aqui que a gente vai fazer isso em prol de todas as farmácias, né, que era muito maior que a nossa base. E a universidade cresceu muito, nos ajudou a crescer, ajudou muito a farmácia a crescer. Assim, os cases da universidade, inclusive a Fabiola aqui, né, trouxe o livro do Hipermeta, que foi um projeto que nasceu lá junto com a Universidade da Farmácia. Então eu sou muito feliz, muito realizado por esse projeto. Então, teve quase 20 anos empreendendo, André, eu tive umas 10 madrugadas de trabalho. É pouco, né? Mas... É uma a cada 2 anos. É pouco de virar à noite. Mas essas foram as maiores transformações que eu fiz dentro da minha empresa, sabia? Olha que excelente. Foram as viradas de chave. As viradas de chave. Às vezes surgia e falava, cara, o que dá pra gente fazer? Pegava, colocava aquilo no papel, desenha os projetos de vocês, tá, gente? Tira do papel, tira da cabeça, coloca no papel. Quando a gente tira da cabeça e coloca no papel, tem uma chance de 65% a mais de acontecer. Eu não sei se você sabia disso, André. Sabia. Sabia? E a questão de colocar no papel, e eu vi agora recentemente a fato de escrever. Exato. A chance, você praticamente dobra a chance do seu projeto dar certo. Sim. Agora, vocês perceberam que o Thiago, em alguns momentos, falou em time, né? E aí eu gostaria de entrar agora para o tema da liderança. Porque, com certeza, né, esse hub, esse grupo, né, que expandiu tanto, ele é um grupo formado por muitas pessoas. E eu costumo dizer, Thiago, essa é uma frase minha, a partir de cursos que eu ministrei, que fiz também, que a liderança é a capacidade de acessar pessoas. Um líder que ele não acessa pessoas, ele não exerce a liderança. E partindo disso, né, que entendendo que esse líder é aquele que consegue realmente se conectar às pessoas, a gente fala muito de liderança situacional, né, que não é ter um único padrão de liderança, mas saber como é que eu conduzo cada um. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu estilo de liderança, o estilo de liderança que faz parte da cultura do grupo Hipersaúde. Legal. Primeira coisa, você nunca vai achar que o seu modelo é ideal, né, André? Esse é o primeiro. A gente sempre acredita que tem algo para melhorar e a gente fica se cobrando mesmo. Será que o meu modelo é legal e tal e tudo mais? Para mim, um modelo de liderança, independente qual você siga, tá, ele tem que ser verdadeiro e genuíno para você primeiro. Assim. Como que você, de fato, gostaria que fosse tratado de fato? Independente... Antes você precisa acreditar, né? Exato. Porque às vezes a gente vê uma cultura legal das empresas que a gente visita e quer trazer isso para dentro de casa, mas não serve. Por exemplo, eu sou muito mais expansivo do que organizado. Se eu coloco um valor que está muito alinhado, algo na parede que está desalinhado com o que eu sou, aquilo não é coerente, não combina. Cultura de uma empresa é o sistema imunológico, assim. Gostei. De uma empresa. E não tem essa que é a melhor ou a pior. O que tem é o seguinte, a cultura serve para que você traga as pessoas eu vou trazer como um eixo comum, para uma direção comum. Então, ela não serve para amassar o que está ali dentro, ela serve para conter o que a empresa espera de você. É diferente. Porque para cada um que escapa desse modelo, você tem como é que eu posso te dizer? Você tem a possibilidade de trazer ele de volta. Eu acho, André, eu me acho
muito transparente, muito direto, às vezes até direto demais. Mas assim, cara, um nível de lealdade com quem tá comigo, porque ele sabe que eu bato no ombro dele, ele não precisa olhar para trás, ele vai. Se você olhar os filmes, principalmente os filmes de guerra, quando eles vão fazer alguma invasão e tal, eles, só pelo toque, eles sabem o que está acontecendo, o que cada um tem que fazer. A orquestra da nossa empresa tem que ser assim. Na primeira fase, todo mundo faz tudo. Na segunda fase, você identifica as competências técnicas de cada um e como que cada um, obviamente, faz isso acontecer. Mas por muito tempo eu preferi escolher, na verdade, preparar os escolhidos do que escolher os preparados. Sim. Porque colocar pessoas que eu confio, colocar gente que é aguerrida, que tem sangue no olho, a técnica a médio e longo prazo, você coloca assim, sabe? Sim. E aí você tem condição de desenvolver junto com essa galera. Então, para que você crie uma boa empresa, você tem que ter 4, 5 pessoas que você olha e você fala assim, cara, se perdesse todo mundo, essas 4 pessoas construiriam essa empresa de novo? Tiago, mas por que é assim? No mundo que a gente está vivendo hoje, se as pessoas não estão extremamente alinhadas em relação ao que é essa missão dessa empresa, porque isso vem antes de propósito, tá, André? Eu vejo muita galera falar de propósito hoje. Pra gente é ampliar acesso à saúde de verdade, mas tem coisas que vêm antes. Porque senão esse propósito também ele fica um negócio meio que disperso no ar, né? Não é um negócio que conecta as pessoas. O propósito ele tem a missão de levar a empresa para o próximo patamar, mas a clareza, a direção, como que você conversa, ter rituais. Eu estou falando demais desse tema, mas tem um ponto que é muito importante para mim. Existem 2 coisas que precisa ter numa cultura que transformam uma empresa gigante. Rituais e símbolos. Eu vou explicar para vocês por quê. Se você olhar para os times de futebol, as religiões, tudo tem hora de jogo, tem a camisa, tem os santos, as simbologias, a igreja, a doutrina, o dogma. Sim. Isso é um conjunto protocolo, né? Protocolo. Isso é um conjunto de ritual, então tem uma frequência que acontece com as simbologias que você coloca. Por exemplo, isso daqui é uma simbologia hoje. Sim. Entendeu? Sim. Quando você vai colocando esses elementos e as pessoas começam a entender que esses símbolos são o que conduz para aquele caminho, cara, facilita muito. E às vezes as pessoas querem criar cultura sem rotina, sem ritual. Então como que você cria relacionamento com o teu time se você não tem um ritual aberto de comunicação junto com eles, tá? Então, esses são, é tão básico isso, dedicar um líder que tem mais de 10 pessoas no time, ele deveria dedicar mais de 50% do tempo para desenvolver essa galera. Interessante, né? Interessantíssimo. E agora eu quero te fazer uma pergunta que esses dias, numa conversa com o empresário, ele trouxe isso, e isso me tocou e eu tenho feito essa pergunta para as pessoas. E aí eu não sei se você teria essa resposta para cada um, né, dos negócios, ou se tem uma única resposta para os 3. Mas eu queria saber, tanto do Grupo Hipersaúde, tanto da Universidade da Farmácia, como do Otimiza, né? Eu queria saber qual é o superpoder, né? É processos, é inovação, é liderança, né? Qual que é o superpoder do grupo? Cara, excelente pergunta. Me veio a primeira aqui, cara, que eu acho que é a criatividade de resolver BO. Olha que bacana. Entendeu? Porque quando a universidade veio de um incidente positivo, né? Nossa, tem isso aqui, está acontecendo agora, o que a gente vai fazer? O Grupo Hipersaúde não foi diferente. Acho que a nossa criatividade de possibilitar algumas coisas manifestarem, eu acho que assim, é o superpoder do nosso negócio. Assim. Criatividade. Tem tanta coisa, André, que nasce lá e a gente mata no ninho, porque a gente sabe que ou às vezes vai gastar muito tempo, ou às vezes vai ter que dedicar um grande time para acontecer. Tem tanta coisa legal. Vou te citar uma delas. Nós queríamos muito fazer um projeto de escola nas regiões onde que a gente está para os balconistas. E é maravilhoso poder fazer e tal, mas
A gente sabe que vai dar resultado, mas é de uma complexidade que você deixa isso aí guardado na gaveta e em algum momento a gente resgata isso. Sim. E aí, Thiago, eu sei que muito do que você faz, principalmente quando a gente acabou de ver uma apresentação ali sobre o Otimiza, né? Então, muito do que você faz hoje tem uma ligação muito forte com as mudanças e que a inteligência artificial trouxe. Isso. Então, falando de todo o grupo aí, de todo esse hub, de todos os negócios, eu queria que você trouxesse um pouco, né, até para quem está nos assistindo, sobre a importância de você ter esse letramento digital, de você conhecer a IA, né, do quanto a IA realmente impulsionou os negócios. Vou trazer alguns pontos para vocês. Para você, André. O que a gente tem de verdade quando a gente é empreendedor é uma licença para operar por um tempo. Então, o que eu faço é um trabalho que eu tenho pessoas, tecnologia, que entregam uma solução para um comprador, que é esse dono da farmácia, que ele faz a transformação dentro da loja dele. Tá? Vamos só para entender o que é essa licença. Se eu não tenho essas farmácias, eu não tenho necessidade de existência. Né? Meio óbvio, né? Sim. Se o meu negócio não gera valor, o cliente não compra. Então, o que você tem é uma licença por um tempo. Qual que é o trabalho do empreendedor? Fazer com que essa licença dura 20, 30, 40, 50 anos. E as transformações, normalmente, ela vem pelos centênios, né? A gente tem aí uma mudança a cada 7, 10 anos, uma grande transformação. E a inteligência artificial, ela está na mesma potência de quando nós tivemos o .com.br. É meio um negócio que a gente ainda não sabe o que vai ser, mas as empresas que valem acima de trilhão foram todas que nasceram nessa época. Né, se você parar para pensar. Sim. Inclusive grandes disrupções. Não faz muito tempo, a gente ia numa locadora pegar um filme e lançamento só tinha 3. Isso. Né? E se você chegasse tarde, você não assistiu o filme que você gostaria no final de semana. Tinha que às vezes colocar o nome numa lista de reserva, né? Exato. Hoje a gente deve ter conectado nas nossas casas, no mínimo 2, 3 streams ali, Netflix, Prime e outros mais. Então esse é o poder de que como que você está atualizando a sua licença para operar ao médio e longo prazo. Pode ser através do engajamento do time, pode ser através de novas soluções, um modelo de plataforma que eu vejo que é o caminho que vocês têm, ou usando a tecnologia. Esse corte da IA agora, ela cria uma linha do tempo diferente do que nós víamos, porque a gente tinha uma dificuldade de contratar time de tecnologia, organizar para um projeto. A inteligência artificial, ela transforma a possibilidade de criar um software tão simples quanto fazer um macarrão, tão simples quanto você fazer um café aí na sua casa. E pensando você que está com foco, olhando para dentro da sua empresa o tempo todo, as possibilidades são inúmeras ali. O empreendedor que ele não antecede essas mudanças, ele vai perdendo valor a médio e longo prazo. As empresas têm quebrado, André, por fazer por muito tempo coisas que não geram tanto valor assim. Tiago, é tão óbvio, eu sei que é, mas quando as pessoas costumam ganhar dinheiro de uma única forma, ou ficam nessa forma por muito tempo, pode ser que a médio e longo prazo alguém possa criar uma disrupção e te tirar essa licença de uma vez. Tem sido assim, eu acho que a gente conhece com várias empresas, né? Inclusive o nosso setor está passando por uma grande disrupção nesse sentido. Uma das empresas mais valiosas, uma das empresas que mais cresceram nos últimos meses e anos, é uma empresa de canetas emagrecedoras com inteligência artificial nos Estados Unidos. Olha só. Tem 2 colaboradores, se eu não me engano, na empresa. Olha. E mais de 300 mil usuários. Então, assim, eu trabalho todos os dias para destruir o meu modelo de negócio e criar novos modelos de negócio. E é assim que surge o Otimiza, é assim que surge a Universidade da Farmácia e outras coisas. Excelente. Então nós falamos sobre empreendedorismo, nós falamos sobre liderança e eu vou pegar esse gancho que o Thiago acabou de falar aqui sobre a questão da gestão. Né? Gerenciar negócios, estar à frente de negócios, no momento onde nós falamos sobre cibersegurança, inteligência artificial, uma série de mudanças mesmo na sociedade. Então eu queria ouvir do Thiago assim,
o que hoje ele percebe, né, para você que está aí nos ouvindo como empreendedor, que é importante estar sempre de olho em termos de gestão. É planejamento, é acompanhamento, é avaliação, é realmente retroalimentar esse sistema com feedbacks, ouvir pessoas, dar feedback para o time. O que seria, né, realmente que o empreendedor não pode abrir mão, tendo em vista esse crescimento e esse alcance de resultados? Perfeito. André, criar um plano estratégico é muito simples, tá? Sabe o que é difícil? Manter a constância. Escolher as excelentes oportunidades das boas hoje é o maior desafio para o empreendedor. Ele tem que escolher 1, 2 caminhos e seguir no mínimo 2 meses para ver se vai dar certo. Tem um livro que chama Outlier, os Fora da Curva, Exato, né? Que é no mínimo 10 mil horas de treino. E às vezes eu vejo as pessoas mudando de direção muito rápido. Nesse contexto de ter a constância e a disciplina, o alinhamento do time vem nesse planejamento. O que a gente vai fazer, o que é desperdício de energia, como que a gente vai rodar. Para ser bem sincero para você, eu sou muito mais criativo, tá? Eu já me justificando aqui, né? Do que organizado. Mas quando eu preciso, obviamente, como eu preciso organizar uma agenda em relação ao planejamento, sabe o que eu faço? Eu coloco num horário que é mais fácil para mim. Sim. Eu vou colocar de manhã, eu vou colocar em dias que eu tô com a minha energia melhor, que normalmente ali você já saiu do fluxo do final de semana, já tá tipo numa terça, numa quarta-feira. Eu vou criar rotina de olhar para esse negócio. Para qualquer empresa também, no máximo 2 objetivos. Um objetivo por área é muita coisa. Hoje, com essa quantidade de informação que a gente tem, o hábito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu acho que a gente deve fazer isso aqui também. E aí vira um parto, né, faraônico, Sim. com a dificuldade de entender como é que gera valor. No planejamento, vamos tirar essa palavra de planejamento e processo. Num bom plano de crescimento, a rotina, a simbologia e o cumprimento dos resultados que você estabelece como meta, tá, é o principal ponto para fazer a empresa crescer. A Under Armour, né, que é uma empresa gigante hoje no setor de moda, calçado, ela cresceu, um case super legal, sem nenhum planejamento. O objetivo era único, exclusivo, fazer as pessoas que usarem as suas roupas que ela se sentisse melhor. Então, se você está alinhado com o objetivo que o cliente espera de você e tem esse plano, sabe, eu acho que não é nem tanto um planejamento tão bem elaborado, a chance de dar certo se você tiver disciplina é muito grande. E você falou de 2 pontos que realmente fazem diferença. Quer dizer, eu fiz o plano, mas o quanto eu vou ter consistência e perenidade com aquilo que eu coloquei ali que eu vou cumprir. Um outro ponto que eu quero destacar, que para você que está nos ouvindo também é muito importante, é quando o Thiago fala assim, ó, eu sou mais criativo que organizado. Dessa forma, me conhecendo, eu me organizei assim, assim, assim. Ele fala para nós aqui de autoconhecimento, Exato. que é muito importante para você se conhecer, conhecer o seu superpoder, conhecer aquilo que muitas vezes acaba sendo, entre aspas, uma vulnerabilidade, e das vulnerabilidades a gente tem que criar estratégias. Perfeito. Todos nós temos, daí a gente cria estratégias para transpor. E também, você falou aí das 10 mil horas, né? Tem um autor que chama isso de ciclo do extraordinário. Para eu realmente performar bem, eu tenho que ter 10 mil horas de experiência, de caminhada numa determinada área para dizer, não, realmente agora eu tenho um conhecimento aprofundado para fazer. E fechando, Thiago, eu gostaria agora que a gente pudesse falar sobre o varejo farmacêutico. É você que vive, que respira o varejo farmacêutico. Quais têm sido assim, os maiores desafios e o que você poderia dizer, talvez, para esse empresário do varejo farmacêutico que está nos escutando, né, como uma sugestão até para transpor esses desafios que o mercado está trazendo para o segmento farmacêutico? Deve fazer mais de 20 anos que o nosso mercado cresce a 2 dígitos. Tá? Pouco provável que tenha outro setor que cresça da mesma forma. E a gente aprendeu a olhar para o... Eu acho que tem muita gente olhando para o copo meio vazio, de vez em olhar para o meio cheio. Na internet hoje, André, tem muita gente que aponta para a ferida para tentar te vender algum tipo de produto. E esquece de te trazer de fato o que é real. Por exemplo, o nosso mercado cresce,
As pessoas querem cada vez mais cuidar da saúde. A população acima de 50, 60 anos só aumenta e eles estão vivendo muito melhor do que as gerações anteriores. As pessoas estão deixando de consumir álcool, estão se alimentando melhor. A gente tem promovido corridas na porta das nossas farmácias. Então, o tanto de coisa legal, porque no final do dia o que as pessoas querem é viver bem. Então, para um setor desse não tem crise. Não tem crise. Aonde nasce a crise? Quando o dono de farmácia, que ele não está olhando para isso, começa a cuidar de coisas mínimas que mudam muito pouco o dia a dia dele. Por exemplo, o preço do losartana, né, que a gente sempre brinca, que às vezes fica muito focado ali em meia dúzia de produtos que gera muito pouco resultado. Se você pensar para uma farmácia para os próximos 10 anos, a forma como você cuida da gestão é extremamente importante. Nós estamos concorrendo sim com os mercados digitais, com o mercado digital, com o marketplace. Nós estamos assim chegando outros concorrentes na nossa região. Mas esse é um jogo da eficiência que foi a vida inteira. Né? Se você for no meio da Amazônia, eu gosto de pescar, André, e tem uma coisa que me chamou muita atenção há 2 anos atrás. No meio de uma mata assim, cara, uma planta, uma árvore específica estava crescendo e o desafio dela para conquistar a luz do sol. Ela tem que crescer muito para ocupar um lugar ali, para que ela tenha o espaço. No nosso mercado não é diferente. Quem que vence o jogo? Quem tem ritual, quem tem ritmo, quem tem cultura no time, quem cuida bem dos indicadores, quem organiza, quem tem um bom plano, quem escolhe poucas coisas para fazer, quem tem um alinhamento de não ficar olhando muito para os lados ou para trás, ou muito para o concorrente, quem é otimista. Recebi recentemente um amigo lá no podcast, ele falou assim, cara, se reclamar desse dinheiro eu era o maior reclamão do mundo. Né? A gente ser otimista, a gente abre uma porta hoje, né, independente da forma como você empreende, a gente já nasce devendo, né, cara? Sim, sim. O dia a dia já é desafiador. Já é. Então, ser otimista nesse contexto ajuda muito. Desafio do varejo, tá? O desafio do varejo sempre foi, e eu acho que vai continuar para os próximos anos, a forma como você continua eficiente para que você mantenha a sua margem de lucratividade. No final do dia, o que o mercado farmacêutico espelhe é aquele que não tem a capacidade de fazer uma gestão muito, muito básica. Tá? É isso. Excelente. Então, nós tivemos aqui, na verdade, mais que um podcast. Nós tivemos uma aula de gestão, de liderança, de empreendedorismo e principalmente de questões ligadas ao varejo farmacêutico. Eu vou passar agora para o Thiago para encerrar com uma mensagem para cada um de vocês que nos escutou nesse episódio do podcast. André, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns aí por todos os movimentos. Conheço o André há pouco tempo, mas eu sei do movimento que você tem feito aí. Tá? Obrigado. Eu sei o tanto que as pessoas te adoram. Como professor, o carinho que a galera tem por você aqui. Parabéns, tá, pela tua trajetória. Obrigado aqui pelo convite. Galera, assim, vou dar eu posso falar por mim, né? Eu acho que a melhor forma da gente poder ajudar alguém é a gente contribuir das nossas próprias histórias. Assim. Não desista nunca dos seus sonhos, mete a cara, vai pra cima, ouça menos as pessoas, mais Deus, tá? Tenha fé, mete a cara. Você pode ter certeza que quem segue essa receita normalmente fura a bolha, tá? Sucesso para todos vocês, espero ter ajudado um pouquinho aí. Muito obrigado, André. Eu que agradeço.